Quer que eu faça os efeitos sonoros igual o Eduardo fez aqui? Não, bora. Ó, ó, ó. E aí, galera, beleza? E Joe. Cara, teoria de voo. O que eu preciso passar, o que eu preciso saber para passar nessa prova? 2 quadros. Um quadro é esse, o segundo quadro a gente finaliza tudo, você não erra mais nenhuma questão na prova. Se errar, não vai ser suficiente para te reprovar, sacou? Sacou? Primeiro, teoria de voo, começa com aqueles conceitos básicos. O que é velocidade? Delta S ou delta T, ou seja, o espaço pelo tempo. O que é aceleração? Velocidade dividido pelo tempo. O que é massa? Toda a grandeza contida em um corpo. O que é peso? Peso é massa vezes gravidade. Então o peso é uma grandeza variável. E a massa é uma grandeza invariável. Ou seja, se eu pegar essa cadeira aqui e levar ela para qualquer lugar do mundo, ela vai continuar tendo aquela massa. Beleza? E o peso? O peso muda. Por quê? A gravidade muda. O peso é massa vezes gravidade. Sabe onde a gravidade é maior? Lá nos polos. A gravidade é maior lá nos polos. Então, se uma coisa no polo vai ser mais pesada do que aqui na linha do Equador. Por quê? Você está mais longe do centro da Terra. O que é energia? Energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. No caso lá, em motor, a gente estuda o quê? O que é um motor? O motor, ele vai fazer com que realize trabalho. Ele transforma uma energia térmica, que é a queima do combustível, em energia mecânica, que é fazer o quê? Você andar. Não vai andar. Força. O que é força? Tudo aquilo que altera o estado de repouso ou de movimento. De qualquer coisa. Trabalho. Trabalho é a força vezes o deslocamento. E potência é o trabalho dividido pelo tempo. Entendeu o que é fácil? Inércia. A tendência de o corpo manter em repouso ou em movimento. Primeira lei de Newton. Não confunda. Terceira lei é aquela lei da ação e reação que é utilizada lá nos aeródromos, lá no motor. Isotermia. Agora vem 3 leis. Quem é a lei da isotermia? Lembra? O nome parece. Ó. Pergunta, gente. Isotermia, quem fez essa lei é um tal de Boyle-Mariotte. Boyle-Mariotte. Se você pegar um nome aqui, ó, Mariotte, termia, o nome parece termia. Beleza? O que ele falou? Falou assim, ó, se eu manter a temperatura constante, ó, iso vem de igual, termia de temperatura. Se eu manter a temperatura igual e aumentar a pressão, o que acontece com o volume? Diminui. E a isobárica, o que é isobárica? Iso vem de igual, pressão, né? Bárica vem de pressão. Igual pressão. Quem que fez essa lei? Um carinha chamado... Hã? Qual é o nome dele, né? A isobárica é o Gay-Lussac. Lei do Gay-Lussac. Isobárica, o que ele falou? Se eu manter a pressão constante e aumentar a temperatura, o que acontece com o volume? Aumenta também. E a lei da isometria? Não é essa isometria não. Isometria é manter o volume constante, ou seja, igual volume. Se eu manter o volume constante, o que acontece? Se eu aumentar a pressão, também vou aumentar a temperatura. Quem que fez essa lei? Um caboclo chamado Charles. Ah, isso aqui cai demais em prova? Não. De vez em quando, cara. Esse cara aí a gente já sabe. Ah, mas eu tenho que ficar decorando? Tem. É só você ficar voltando o vídeo aí e assistir 500 vezes. Até na hora da tua prova que tá longe, né, pra você fazer. E passar. Teorema de Bernoulli. O que eu preciso saber do Teorema de Bernoulli? Que ele usa o tubo de um peão chamado Venturi. O que ele fala? Cara, sem frescura. Fala o seguinte, nós temos 2 tipos de pressão. Pressão estática, que é a mesma coisa que pressão atmosférica. E temos pressão dinâmica, que é o quê? Que é a mesma coisa que velocidade do ar. Significa o quê? Quando você tem um estreitamento, já viu uma mangueira? Quando você põe o dedinho na mangueira, não aumenta a velocidade? Significa que se você aumenta a velocidade, você está aumentando pressão dinâmica. Aumentando uma pressão, obrigatoriamente você reduz a outra. Então ele vem e explica, ó. Quando aumenta a pressão dinâmica, ó, eu tinha aqui, pressão estática, exemplo, 10. Pressão dinâmica, 10. Um fluido, passando aqui, pode ser água, ar, aquilo que não tem forma física, é um fluido. Cai na prova, sabia? Aqui no estreitamento, a pressão estática, ela não diminui, vem para 5, porque a pressão dinâmica vai para quanto? 15. Nossa, ela vai para 5 e a outra vai para 15. Cara, é só exemplo. Só estou querendo mostrar que a pressão estática diminui e a pressão dinâmica aumenta. E aí, meu amigo, depois que passou, elas voltam. Pressão estática 10, pressão dinâmica 10. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? O que ele está querendo dizer? Só que assim, cara, quando tem um estreitamento, quando tem a garganta do Venturi, a pressão dinâmica aumenta.
Quando a pressão dinâmica aumenta, ela reduz a estática, que é aquela força que faz em cima de quem? Da asa. Olha só, se você pegar esse perfil aqui, ó, aquele perfilzinho ali, ó, aquele pedacinho ali, fica igualzinho eu desenhar uma asa de perfil. Que asa? Asa de perfil assimétrico. O que é asa de perfil assimétrico? Ó, o que acontece? Quando bate o vento aqui em cima, ó, no extradorso da sua asa, é como se fosse a parte de cima ali do tubo de Venturi. Quer dizer que se aumenta a velocidade lá, quem reduz? A pressão estática. Ou seja, por isso que seu avião voa. Quando você está correndo na atmosfera, começou a correr na pista, correr na pista, vai aumentando aquela velocidade lá em cima do extradorso. Vai aumentando a velocidade, está fazendo o que lá em cima? Reduzindo a pressão estática, reduzindo a pressão atmosférica. Então, tem uma força para cima e uma força para baixo, uma força para cima e uma força para baixo. À medida que eu vou tirando a força lá de cima, o que vai acontecendo? A força aqui de baixo vai ganhando. É por isso que você tem o quê? Uma coisa chamada sustentação. E o perfil assimétrico? Por que eu utilizo o perfil assimétrico? Justamente por isso, para que eu tenha uma diferença de pressão maior, cada vez maior aqui, onde? Entre o extradorso da asa e o intradorso. Beleza? Agora a gente fala mais sobre isso. E aí, quando eu falo perfil assimétrico, é só eu pegar uma linha imaginária e ligar do bordo de ataque até o bordo de fuga, ó, liguei. Quando eu faço essa ligação, eu vejo que a parte de cima é muito maior do que a parte de baixo. Então isso aqui serve para quê? Para você perceber o grau de assimetria de uma asa. Beleza, muito simples. Ah, de cima é bem maior? É. E aqui, em algum ponto da sua asa, vai existir uma força. Essa força, um ponto de aplicação de uma força chamada resultante aerodinâmica. Essa força a gente chama de, esse lugar nós chamamos de centro de pressão. O que é o centro de pressão? É o ponto de aplicação de uma força chamada resultante aerodinâmica. Onde que ela está? Lá na sua asa, em algum lugar. Aumenta a mão. Se eu aumentar o ângulo de ataque em um perfil assimétrico, sabe o que esse CP faz? Desloca-se para frente. Se eu reduzo o ângulo de ataque, sabe o que esse perfil faz? Esse CP faz? Desloca-se para trás. Nossa, eu não entendi. Bem, se vira, responde. Essa questão está lá na sua prova. É lógico, é porque a força vai ser maior aqui mais na frente. Quando você aponta essa força que estava no meio, ela vem para frente. Tende a te dar mais sustentação ainda. E se fosse num perfil simétrico? Ah, o perfil simétrico, olha aqui. A linha de curva, a corda, quando você passa, ela liga do bordo de ataque até o bordo de fuga, olha só, a parte de cima fica igual à parte de baixo. Ou seja, aqui existe uma linha chamada linha de curvatura média, que nesse momento ela vai ser o quê? Igual a corda. No perfil assimétrico, se eu passar uma linha de curvatura média aqui, ó, vai dar diferença, mas isso a gente fala de logo ali. Então, ó, em um perfil simétrico, o centro de pressão não altera. Aumentei o ângulo de ataque no perfil simétrico. Whatever. Curtiu o inglês? Não altera, fica inalterável. Exemplo, acrobático e helicóptero. Ah, cara, relaxa. E aqui no perfil assimétrico quem usa? Avião em geral. Avião em geral. Olha só as estruturas de uma asa. A parte externa, né? Parte interna de uma asa a gente estuda lá em conhecimentos técnicos. Onde o vento bate aqui, ó, nós chamamos de quê? Bordo de ataque. Lá onde sai, bordo de fuga. Ó, parte anterior da asa, parte posterior de uma asa. Beleza? A parte de cima da asa nós chamamos de quê? Extradorso. A parte de baixo, intradorso. Lembra? Intradorso. Lembra? O extradorso também é chamado de cambra superior. E o intradorso também é chamado de cambra inferior. Falei, né? Essa linha que liga o bordo de ataque até o bordo de fuga a gente chama de corda. É uma linha imaginária. E a linha que equidista o extradorso do intradorso, linha de curvatura média. Ó, escreve aí pra mim, equidista o extradorso ou o intradorso. Não, eu falei, eu já falei, você volta e vê de novo. Beleza? Beleza? E aí tem a aplicação aqui do tubo de pitot também. O que é o tubo de pitot? Aquela pecinha, parece um piruzinho, tá ali na asa da aeronave. Geralmente no avião ele fica do lado esquerdo, porque o comandante fica do lado esquerdo, fica mais fácil para ver onde está a capa, para você poder tirar a capinha lá, que senão a abelhinha vai lá e faz o que? Caixa de marimbondo, caixa de abelha lá, velho, e vai dar problema para você. Ou então o menino adora ver aquilo lá, pendura, vai estragar. No helicóptero geralmente fica embaixo, por aí. O que é o tubo de pitot? Ele serve para captar dois tipos de pressões, pressão estática e pressão dinâmica. Ah, o tubo de pitot capta pressão dinâmica também? Cara, é só didaticamente, ou pressão estática? Didaticamente, geralmente nas aeronaves tem as tomadinhas estáticas. Aeronave de grande porte e tal. Mas enfim, então você já tem sentido.
Captação de pressão estática. Vai para quem? Para o funcionamento do seu velocímetro, do seu altímetro e do seu climb. Captação da pressão dinâmica ou pressão de impacto. Somente para o velocímetro. Então, ou seja, para o funcionamento do velocímetro nós precisamos das duas pressões, estática e dinâmica. Que na sua prova ele pode chamar isso aqui de pressão total, que é a soma da pressão estática com a pressão dinâmica. A pressão dinâmica ela pode ser chamada também de pressão de impacto. Beleza? E a estática? Vai para todo mundo. Se perguntar a estática, vai para quem? Todo mundo. Todo mundo, né? Velocímetro, altímetro e o climb. Ah, o que é o climb? É aquele medidor de razão de subida ou razão de descida. Olha só. Mudando de assunto. Forças que atuam sobre a aeronave. Cara, existe uma força que te joga para frente, uma força que te segura tentando te jogar para trás, uma força que te empurra para baixo e uma força que te empurra para cima. Como se você fosse um avião, né? Uma aeronave. É que aplica na aeronave. Aquela força que faz a aeronave impulsionando ela para frente, nós chamamos de tração. Quem é a tração? A tração é a força que o grupo motopropulsor fornece para a sua aeronave. O que é grupo motopropulsor? Aquela força que é fornecida por quem? Pela soma da força que o motor está fazendo, né, com a hélice. Então, hélice e motor fazem parte do nosso grupo motopropulsor. Sempre jogando para frente. E quem te segura para trás? É o arrasto, o Dzinho aqui de drag. Arrasto. Nós temos dois tipos de arrasto. Arrasto parasita e arrasto induzido. O que é o arrasto parasita? Aquele arrasto que se dá nas partes da aeronave que não te ajuda em nada. Como, por exemplo, trem de pouso e a fuselagem. Não te ajuda em nada, como assim? Não produz força útil, não te dá estabilidade, não te dá sustentação, não te dá tração. Então, dá lá. O trem de pouso está lá, porque serve quando você está voando? Só para gerar arrasto, só para te segurar, só para reduzir a sua velocidade. Então, trem de pouso e fuselagem, arrasto parasita. Ah, Rafael, já vi uma vez cair na prova assim, ó. Para se descobrir o arrasto parasita é necessário que se conheça a área plana equivalente. Olha que bonito. É uma área plana equivalente ao fuselagem. Porque você não vai fazer uma fuselagem para depois saber o tamanho que vai ser sua asa. Você faz um cálculo antes. Então lembra, esse negócio de arrasto parasita, escutou essa palavra lá, área plana equivalente, arrasto parasita. Beleza? E o arrasto induzido? É aquele arrasto que dá nas partes da aeronave que auxiliam, que te ajudam. Como por exemplo na asa, vai cair para você aqui. A asa, arrasto induzido se dá lá onde? Ela vai rodando, filho. Ela é mais forte aonde? Na ponta da sua asa. Como é que eu faço para reduzir isso aqui, velho? Ou faz uma asa mais fina, ou seja, um afilamento da asa, ou você vai lá na asa e coloca quem? Winglets, ou tip tanks. Ah, tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Tem. Aumenta o alongamento dela que também dá jogo. Nossa, eu não sei o que é winglet ou tip tank. Você conhece o Google? Digita no Google assim, ó, winglet. Você vai ver o que é winglet. Ó, que tem aqui na raça. Ó, tamo junto? Grupo motopropulsor, arrasto. E aquela força que te joga para baixo, nós chamamos ó, o siglinho dela, W, de weight. Isso aqui é o que? Peso. O peso, que é a massa vezes gravidade, que é o ponto de aplicação de quem? Do centro de gravidade, do CG da sua aeronave. Ó, já desenho aqui mais bonito, ele tá sempre para frente do CP, sempre para frente do CP. Foi aqui, ó. O CP tinha que estar aqui, né? Certo que vai ser a sustentação. Sempre para frente do CP, sempre. E o peso também vai ser o quê? Sempre vertical e para baixo, presta atenção. Sempre vertical e para baixo. Por quê? Existe um tal de vento relativo. O que é o vento relativo? É aquele vento que está contra você. Ah, mesmo quando está com vento de cauda, velho, não tem nada a ver vento mesmo que não. É só assim, onde a sua aeronave passa, onde ela passa, o que está contra ela aqui, gerando esse arrasto, que é o próprio ar, pressão atmosférica aqui, nós chamamos de quê? Vento relativo. O que é o vento relativo? Ó? Vai cair o que para você na prova? O vento relativo e o arrasto. Olha só, os dois estão para lá. Os dois têm mesma direção e mesmo sentido. Vento relativo e arrasto. Mesma direção e mesmo sentido. E o vento relativo com a tração? Possui mesma direção, porém sentido contrário. Um está indo da direita para a esquerda, o outro da esquerda para a direita. Isso é sentido. Beleza? O vento relativo com o peso vai formar o que? Um ângulo de 90 graus. Então, vento relativo e peso são perpendiculares. Onde? Somente no voo de cruzeiro. E o vento relativo e a sustentação sempre vai ser perpendicular. Olha só que doido. Esse Lzinho de lift, sustentação. Ah, deixei ela por último. Por que deixou ela por último? Porque ela é mais importante. Ó. O vento relativo, tá vendo? Eu estou fazendo um voo ascendente aqui agora. O vento relativo vem do mesmo jeito, tração do mesmo jeito. O peso, olha lá, se você pegar o peso e o vento relativo, você não pode mais falar que são perpendiculares, porque o peso continua sendo vertical para baixo.
E a sustentação? A sustentação não muda, tá vendo? Ela era assim, ó. Ela era assim, e quando ele gira, ela gira junto. Então, quando você faz um voo ascendente, a sustentação reduz. Por isso, se cair na prova, lógico, a gente lá em fator carga, outros lugares, a gente sempre pensa, tá ganhando, tá subindo, a sustentação tá maior, tá perdendo, o peso tá maior. Mas não é bem assim. Nós não podemos chamar aqui de sustentação. Em um voo ascendente, a sustentação ela vai ser menor do que o peso, porque olha só, eu tinha peso e tinha sustentação. Quando você faz um voo ascendente, o peso continua aqui, a sustentação ó, vem para trás. Por isso que a sustentação é menor do que o peso. Mas nós temos uma força aqui, ó, juntando tudo, juntando a tração, juntando a sustentação, decompondo tudo quanto é trem aqui. Eu não sou físico para provar isso. Vai gerar quem aqui, ó? Quem que faz essa aeronave subir? Um danadinho chamado RA. Resultante aerodinâmico. Então, em voo ascendente, quem é maior que o peso? A RA. A resultante aerodinâmica. Que é onde? Que é o ponto de aplicação de quem? Do nosso centro de pressão. Que está lá na asa. Em algum lugar no perfil simétrico ele vai para frente, se aumentar o número de ataque, ou vai para trás se reduzir. E no perfil simétrico? Não altera. Quais são os fatores que influenciam na sustentação? Só você lembrar de uma fórmula. L igual a CL vezes D sobre 2 vezes V ao quadrado vezes S. Viu que figura? Não precisa disso não, velho. É só você lembrar que significa cada coisa. A sustentação ela depende do coeficiente de sustentação, que é quem? Formato aerofólio e o ângulo de ataque, da densidade, da velocidade ao quadrado, ou seja, ela é proporcional ao quadrado da velocidade, e também depende da área da asa, que é o S. O que é a área da asa? Envergadura vezes corda. Então a sustentação depende do formato aerofólio, do ângulo de ataque, da densidade, do quadrado da velocidade, falei duas vezes, da densidade, do quadrado da velocidade, da envergadura e da corda. A área da asa é envergadura vezes corda. Não confunde com alongamento. O alongamento é envergadura dividido pela corda. É a relação entre envergadura e corda, e não a razão. Beleza? E o que é envergadura? A distância entre as pontas das asas. Ó, ponta outra ponta. Isso é envergadura. Quando eu levo em consideração a corda, eu chamo isso de alongamento. E para finalizar aqui, pra gente ir pro próximo vídeo, para finalizar tudo que a gente precisa saber de teoria de voo para a nossa prova, é tipo resgatando vocês das trevas. Vocês vão ser, né? Resgatei você da treva. O que é aerofólio e o que é superfície aerodinâmica? Cara, não confunde. A aerofólio é tudo aquilo que produz força útil para o voo. Pode ser quem, ó? A empenagem. Pode ser quem? Quem mais produz força útil? A asa e a hélice. Olha que bacana. A hélice é a parte do grupo motopropulsor que fornece tração, a asa fornece tentação e a empenagem aqui fornece estabilidade. Produziu força útil para o voo, aerofólio. E superfície aerodinâmica? Aquilo que não produz força útil, como por exemplo quem? Você não tem lá o trem de pouso? Você não vai lá para reduzir um pouquinho do arrasto, você não vai lá e coloca umas polaninhas assim, umas carenagens. Aqui na frente onde vai a hélice aqui a gente não coloca um spinner para reduzir o que? O arrasto, só para isso. Ajudou a reduzir um pouquinho o arrasto, mas não tá produzindo nada, só está ajudando a reduzir um pouquinho do arrasto. Polana, carenagem e spinner. Cara, se eu não esqueci nada, mas isso aí é muito suficiente para a gente responder uma porrada de questões, beleza? Certo? Uhum.